Você já teve a sensação de que estava sendo observado, mesmo estando totalmente sozinho? Já olhou para o céu e sentiu que algo ali em cima estava diferente, mais vivo, mais presente? Como se houvesse um olhar silencioso vindo do escuro? Pois é. Nos últimos meses, milhares de brasileiros têm sentido exatamente isso. E não é apenas impressão, porque de norte a sul do país, luzes misteriosas, inteligentes, silenciosas e impossíveis de ignorar, vêm surgindo com uma frequência assustadora. E o mais intrigante, elas não se comportam como satélites, não parecem drones, e muito menos se parecem com aviões. Elas fazem algo totalmente fora do comum. E hoje você vai entender por quê. O que está acontecendo no céu do Brasil não é um simples fenômeno isolado. É algo que está se repetindo, se multiplicando, se intensificando. Luzes que surgem do nada, se movem como se tivessem vontade própria, param no meio do ar como se desafiassem a gravidade e desaparecem sem deixar nenhum rastro. E por mais que muita gente tente explicar, algumas dessas luzes simplesmente não têm explicação. Pelo menos não uma explicação que nós humanos conhecemos. E antes que você pense que tudo isso é exagero, respira fundo e fica comigo. Porque o que eu vou te contar agora vai fazer você olhar para o céu com outros olhos. Em várias cidades, pessoas que nunca se interessaram por nada do tipo estão gravando vídeos impressionantes. Vídeos que viralizaram simplesmente porque mostram algo que ninguém sabe o que é, mas que todo mundo concorda que não parece ser deste mundo. Numa noite aparentemente comum no litoral nordestino, moradores do Ceará começaram a observar um ponto extremamente brilhante no céu. A princípio, parecia uma estrela fora do lugar, mas então ele se moveu. Só que não foi um movimento suave, como o de um satélite ou de um avião à distância. Foi um movimento brusco, rápido e inteligente. Ele fez uma curva de 90 graus, algo impossível segundo qualquer lógica de aeronave conhecida, e depois acelerou de forma instantânea, como se tivesse desaparecido em outro plano. Minutos depois, moradores de cidades vizinhas filmaram o mesmo tipo de luz, comportamento idêntico, hora idêntica. Isso chamou a atenção de investigadores de fenômenos aéreos de vários lugares do mundo. E enquanto isso acontecia no Nordeste, uma outra luz estranha surgia em Minas Gerais. Dessa vez, registrada por motoristas, caminhoneiros e até câmeras de segurança. Era uma esfera brilhante que parecia flutuar acima das estradas, acompanhando os veículos como se estivesse observando. Em uma das gravações, dá para ver nitidamente a luz mudando de cor, passando de um branco intenso para um amarelo forte, depois para azul. Tudo isso em questão de segundos. Não há nenhum tipo de drone comum que faça esse tipo de transição tão rápida e tão controlada. E não para por aí. No interior do Pará, pescadores começaram a relatar algo ainda mais estranho, luzes sobre os rios. Quem vive na região sabe que o céu amazônico sempre foi palco de fenômenos misteriosos. Mas os relatos recentes são diferentes. Alguns pescadores afirmam que as luzes descem até uma altura tão baixa que iluminam a superfície da água, criando um reflexo que parece vivo. Outros dizem que essas luzes os acompanham during minutos, seguindo o ritmo do barco, como se estivessem estudando, analisando ou simplesmente observando em silêncio. E cada pessoa que viu descreve a mesma coisa, um brilho pulsante que parece respirar, algo orgânico, consciente. Em uma noite especialmente perturbadora, uma luz acompanhou um pequeno barco por mais de 4 minutos. O motor foi desligado às pressas, na tentativa de não chamar a atenção do que quer que estivesse ali. E quando o silêncio tomou conta da embarcação, a luz simplesmente apagou. Não subiu, não acelerou, não se afastou. Apenas sumiu, como se tivesse sido desligada. Enquanto isso, no sul do país surgiram relatos completamente diferentes, mas igualmente intrigantes. Moradores do Rio Grande do Sul viram 3 luzes formando um triângulo perfeito no céu. Elas ficaram completamente imóveis durante quase 2 minutos, algo que nenhum drone comum consegue fazer com essa precisão, principalmente diante do vento forte característico daquela região. E então, em sincronia perfeita, as 3 luzes desapareceram ao mesmo tempo, sem deslocamento, sem mudança gradual de brilho. Simplesmente apagaram como se nunca tivessem existido. E aí vem a parte que começa a deixar até os mais céticos sem argumentos. A quantidade de vídeos
que mostram padrões geométricos. Em Santa Catarina, foram filmadas 10 luzes movendo-se em uma formação curva, com espaçamentos idênticos entre cada ponto, como se estivessem seguindo algum tipo de comando preciso. Não é algo que você vê todos os dias. Não é algo que você vê em testes militares comuns. Elas pareciam coordenadas por uma inteligência, não necessariamente humana. E conforme todos esses relatos se acumulam, o lado humano dessa história começa a ficar ainda mais forte. Pessoas que nunca acreditaram em nada relacionado a OVNIs começaram a admitir que viram algo que simplesmente não conseguem explicar. Uma senhora do interior de São Paulo ficou tão emocionada ao ver uma dessas luzes pairando acima do bairro que começou a chorar enquanto filmava. Ela repetia: "Isso não é normal, isso não é daqui." Você consegue sentir o medo na voz dela, mas também consegue sentir outra coisa: fascínio. E o mais surpreendente é que alguns desses casos começaram a envolver pilotos. Sim, pilotos comerciais. Pessoas treinadas, profissionais que conhecem o céu como poucas pessoas no mundo conhecem. Um deles relatou ter visto uma luz que acelerou de forma tão instantânea que simplesmente desapareceu do radar visual. Outra tripulação descreveu um objeto que se movia em zigue-zague, algo impossível para qualquer avião convencional. E o mais curioso, nenhum desses pilotos conseguiu enquadrar o fenômeno em qualquer explicação técnica conhecida. Então, diante de tudo isso, qual é a explicação? Bom, existem aquelas teorias tradicionais. Alguns dizem que pode ser tecnologia humana secreta, testes militares avançados, aeronaves que ainda não foram divulgadas para o público. Mas essa teoria começa a falhar quando percebemos que muitos desses avistamentos acontecem em áreas onde não há bases militares próximas, e principalmente porque nenhum país testaria tecnologia de alto risco sobre cidades cheias de observadores. Outros acreditam que podem ser fenômenos atmosféricos raros. E sim, a natureza produz eventos incríveis, mas isso explica só uma pequena parte dos casos. Não explica luzes que fazem curvas impossíveis. Não explica acelerações instantâneas. Não explica padrões geométricos perfeitamente coordenados. E aí surge, inevitavelmente, a hipótese mais polêmica, a de que essas luzes representam algum tipo de inteligência não humana. Uma presença que talvez esteja estudando, observando, mapeando. Algo que não entendemos completamente. E talvez nunca tenhamos entendido. E por mais que pareça uma ideia distante, ela ganha força quando observamos o comportamento dessas luzes. Porque elas não parecem aleatórias, elas parecem intencionais. A pergunta que fica é: por que o Brasil? Por que agora? Existem muitas respostas possíveis. O Brasil tem vastas áreas de céu limpo. Tem regiões com pouca interferência luminosa. Tem biomas únicos no mundo. Tem uma longa história de avistamentos, desde a Operação Prato até casos mais recentes. Talvez nosso território seja mais propício para observações. Talvez nosso céu seja mais atraente. Ou talvez, e essa é a teoria que mais deixa a gente inquieta, simplesmente estejamos sendo observados há muito mais tempo do que imaginamos. E diante desse aumento absurdo de registros, uma coisa é certa: isso tudo ainda está longe de acabar. Novos vídeos vão surgir, novas testemunhas vão aparecer, e a pressão para explicações oficiais está crescendo, tanto na ciência quanto entre autoridades de defesa aérea. O que está acontecendo agora no céu do Brasil não é apenas um fenômeno, é um capítulo. Um capítulo de algo muito maior que talvez esteja só começando. Talvez daqui a alguns anos a gente olhe para trás e perceba que estes avistamentos foram o prelúdio de uma revelação gigantesca, algo que vai mudar para sempre a forma como entendemos nosso lugar no universo. Mas até lá fica a pergunta: o que você acredita que essas luzes realmente são? Fenômenos naturais, drones militares secretos? Ou algo além? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como este. Não esquece também de se inscrever, porque assim você não perde nenhum dos próximos vídeos.